desse tamanho, né, com todas as necessidades que a gente teria para evangelização infantil e todas as atividades, grupo mediúnico e tudo mais. Então, é uma alegria imensa e, com certeza, nós fomos guiados, né, pelo mundo espiritual para chegar nesse lugar, para conseguir fazer as coisas acontecer. Foram alguns meses, né, de preparação, negociação para que a gente pudesse estar aqui. Então, é uma alegria imensa tê-los aqui, poder estar aqui para continuar o nosso trabalho, né, o trabalho do Sunrise, que é acolher e esclarecer. Esse é o nosso motto, o nosso objetivo principal. Antes de falar do nosso querido keynote speaker hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Patrícia, quem vai fazer? É a Lu. Bom dia a todos. Bom dia, equipe espiritual. É com muita gratidão no coração que dizemos bom dia, equipe, agradecidos por esse primeiro dia aqui na nossa casa nova. Obrigada por todo o carinho, toda a inspiração, todo o trabalho árduo durante todo esse tempo. Que possamos fazer por merecer todo esse carinho, que possamos colocar em prática tudo aquilo que investiram em nós em tempo, em dedicação, em amor, e que esse dia, Senhor, abra ainda mais os nossos corações para a palavra do Cristo, que possa iluminar o nosso querido amigo Dan hoje, que com certeza foi escolhido a dedo para falar da alegria. E nós também já estamos muito alegres, coração agradecido por tê-lo aqui. Que possamos irradiar as nossas harmonias para ele e para todos aqueles que o inspiram também. Que se sinta à vontade, que se sinta iluminado, orientado e acarinhado nesse dia, que possa falar tudo aquilo que vem no seu coração. Muito obrigada, Dan, muito obrigada, amigos espirituais. Muito obrigada a todos que investiram um pouquinho mais na espiritualidade. Que assim seja. Obrigado, Lu. Falando um pouquinho do nosso keynote speaker de hoje. Nossa Senhora. O Dan Assis é um amigo muito querido de todos nós, né? Como vocês sabem, já esteve aqui várias vezes. A família dele está em férias, tem uma família linda, né? 2 filhos e a esposa, eles estão passeando, mas ele está aqui com a gente, né? Para participar desse momento de alegria e celebração. E desde que a casa foi fundada, e temos 2 fundadores aqui, a Dani e o Guga, foi uma busca de um espaço para compartilhar, né, os ensinamentos com os filhos. Quer dizer, a casa nasceu para o trabalho de evangelização, né? E ela continua com essa missão, e o trabalho vai crescendo um pouquinho. O maior benefício da casa espírita, é dos assistidos, né? É dos desencarnados, mas principalmente dos trabalhadores encarnados. Então, é uma oportunidade para nós de algum trabalho. E não existe um trabalho mais simples, mais sofisticado, melhor. É o trabalho de dedicação na casa. Então, por isso, e o Dan acredita nisso também, né? Por isso que ele está aqui com a gente. O Dan é um trabalhador incansável do espiritismo. Então, toda vez que ele viaja profissionalmente ou não, ele vai estar em casas espíritas aqui nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. Faz um trabalho também grande nas casas do Reino Unido, né? E ele é autor de um livro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler,
chama Our Path to Damascus, Nosso Caminho para Damasco. Ele faz um paralelo da jornada espiritual de Paulo com a jornada nossa do dia a dia. É um livro bastante interessante de ler, né? Muito fácil de ler, muito interessante, e tem alguns insights bastante interessantes. Nós, obviamente, com um enfoque espírita, mas não somente com enfoque espírita. Ele publica o Spiritist Radar, né? Entre outras publicações, e profissionalmente ele é coach, né? de indivíduos e empresas. Inclusive, até vou falar com ele para ele fazer um coaching no Ancelotti, porque para melhorar a performance, que eu acho que vai precisar de muita ajuda. Eu gostaria que todos vocês pudessem receber com muito carinho, com os nossos melhores pensamentos, Daniel Assisi. Muito obrigado, amigo. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Vamos precisar dos 2 microfones? Como é que a gente faz? Tem um aqui e tem um aqui. Precisa dos 2. Precisa dos 2? Perfeito. Opa. Vamos trocar aqui de... Ih, mudou tudo. Então, espera aí que sempre temos uma alegria nova com os computadores. Espera aí. Pronto, acho que foi. Vamos ver. Foi? Foi. Bom dia. Take 2, de novo. É um prazer muito grande. É um prazer muito grande estar com vocês. Porque eu gostaria muito de celebrar não a alegria, mas o milagre da alegria. Porque a alegria muitas vezes é mais do que a gente pensa. Eu acho que nós estamos no momento, não só aqui do Sunrise, mas da nossa vida em geral, que é muito importante que a gente celebre um pouco de alegria, porque o mundo está difícil, não é verdade? Está bem complicado. Então, quem sabe a gente pode gastar nossas próximas 4 ou 5 horas juntinhos aqui, não? Ah, deu medo. Deu medo em alguns de vocês, eu vi. Não, uns 40 minutinhos mais ou menos, ou meia hora, conversando sobre a alegria. Sobre o primeiro milagre de Jesus. Por quê? Porque eu acho fascinante que o primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre da transformação da água para o vinho. 34 milagres diferentes que a gente tem no Novo Testamento, inclusive a ressurreição dele, de repente algumas pessoas contam 35 e tudo mais. Vários tipos de milagres, curas diversas, multiplicação de comida. Pessoas como eu sempre são muito contentes com esse tipo de milagre. Expulsão de demônios, controle sobre força da natureza, ressurreição dele e de outros. Mas o primeiro milagre que ele faz é da multiplicação, ou seja, da transformação, da transubstanciação da água para o vinho. Por quê? Eu acho que tem uma mensagem muito bonita aí. E eu acho também que tem uma propriedade temporal muito grande, porque eu acho que vocês também estão numa fase onde a gente celebrar essa alegria tem tudo a ver. Então vamos lá? A nossa proposta de hoje é bem simples. A gente vai olhar esse milagre, né? A transformação da água em vinho, que são as bodas em Caná, que está no Evangelho de João, que é um dos 4 grandes histórias sobre a vida de Jesus que a gente encontra no Novo Testamento, né? Marcos, João, Mateus e quem mais? Lucas. Ah, pessoal, tá enfiado. E no capítulo 2, versículo 11. Eu vou usar aqui a versão Nova Almeida atualizada. São 11 versos essa história. São bem curtinhas, mas como todas as histórias do Novo Testamento, tem muita coisa ali dentro. Vamos pegar alguns simbolismos, algumas coisas para a gente pensar a respeito um pouquinho, refletir e ver se existe um paralelo com a nossa vida atual,
com o nosso momento atual do Sunrise e se de repente a gente consegue aplicar isso de uma maneira mais assim sistemática na nossa vida, para que a gente possa ser um pouquinho mais feliz, porque afinal de contas, o mundo, como a gente falou, ele está um pouquinho triste, um pouco complexo, um pouco polemizante, né? E polarizado. Isso não quer dizer que a gente não possa também ser feliz. São duas coisas que podem coabitar ou coexistir ao mesmo tempo. A gente pode estar triste e ansioso de alguma maneira, por várias coisas acontecendo no nosso mundo, e eu acho que a cidade de Houston recentemente tem passado por momentos bem difíceis, né, do ponto de vista social. O nosso país todo está olhando para a cidade, vendo o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, nós podemos ser felizes e trabalhar para a causa da alegria. Tudo bem? Então vai ser um pouquinho de leitura no começo, depois a gente tenta expandir um pouquinho o que a gente acha, lembrando sempre que é um simbolismo subjetivo, cada um pode interpretar da maneira que quiser, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que me fascinam a respeito dessa história, porque é uma história. Tudo bem? Vamos lá, então. Ok. As bodas em Caná, ou seja, um casamento. Um casamento acontecendo. Vamos lá. 3 dias depois, as histórias da Bíblia sempre começam no meio de alguma coisa. Então, eles estavam fazendo alguma coisa e 3 dias depois vão fazer outra. Certo? Vamos lá. Houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, Maria, estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo que ele, Jesus, vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. São grandes. Jesus lhe ordenou quem? Os servos. Certo? Enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. O vinho já tinha acontecido, né? Parece que a parte principal nem, né, é explicitamente falada. O que mais? Opa. Congelou aqui? Vamos lá. Congelou. Ah, tem sempre aqui uma coisa. Ah, maravilhoso. Vamos lá. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. O atendente da festa é o maître d'. Eles contratam uma pessoa para tomar conta do restaurante ali da festa, certo? Chamou o noivo e falou: todos servem o primeiro vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, porque ninguém nota a diferença, porque... né? Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. E ele ficou surpreso. Né? Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos, né, creram nele. Tudo bem? Uma história simples até então. Qual é a história? A história é um casamento. Os discípulos, Maria, são convidados, eles vão. No meio da festa, o vinho está acabando. Maria vira para Jesus e fala: dá um jeito. Ele fala: não posso, não é ainda, não está programado. Isso aqui não vou me revelar como Messias aqui ainda. E ela: não estou nem aí, resolva. Traduzindo em miúdos, certo? Né? Sou sua mãe, né? Tanto é que ela não fala nem assim, nem fala para ele. Ele já vira para os servos e fala assim: tudo que ele falar para fazer, vocês façam. Certo? E os servos sábios têm que obedecer Maria, né? Porque Maria já estava dando ordem em Jesus, por que não vai dar ordem neles? Né? Eles pegam essas talhas enormes de água, ele pede para os servos encherem essas talhas de água, vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Jesus transforma a água em vinho, e aí então ele fala para os servos levarem um pouco daquele vinho para o gerente do casamento experimentar. Ele experimenta porque ele está fazendo o trabalho dele de certificar tudo direitinho, fica impressionado com a qualidade do vinho, não sabe de onde vem,
porque ele não viu Jesus fazer nada disso, vai ao noivo e fala, meu Deus do céu, que vinho maravilhoso. E a alegria da festa continua, certo? Parece uma historinha inócua, uma coisa simples, né? Mas tem tanto simbolismo aí que vale a pena a gente ver. Vamos lá então. Vamos pegar pedacinho por pedacinho. E eu gosto muito de simplificar as coisas porque meu cérebro é pequenininho. Então eu gosto de usar cores também, assim, de vez em quando, para a gente poder entender o que está acontecendo. E a mãe de Jesus estava ali. E os números são os versículos, tá? Para você quiser achar depois a historinha. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Eu acho muito interessante porque aqui a gente tem um ambiente muito legal. Não é uma festa que Jesus entrou de penetra. Não é uma festa de alguém desconhecido. Foram todos convidados. Maria foi convidada, os discípulos foram convidados, Jesus foi convidado. Então era alguém que eles conheciam. Existia já uma certa conexão entre os participantes da festa, não é verdade? E era um casamento. É um simbolismo bonito. Era um ato de união entre pessoas. E naquele ato de união entre duas pessoas, havia uma comunidade toda que também estava se unindo naquele momento. E era um casamento longo. Então eu acho isso muito bonito, porque é importante a gente ressaltar essa conexão entre as pessoas. É um momento de desfrute, onde as pessoas estão vindo felizes para celebrar um momento importante. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje aqui com a nossa nova sede é mera intencionalidade. Estão me entendendo? Dá para entender? Então é um momento especial onde nós vamos celebrar a união de pessoas para um relacionamento futuro de amor e de alegria. Aí vem, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. À primeira instância, muitos de nós que são um pouquinho mais assim, difíceis, tipo eu, fica assim, o quê? Vinho? Vai deixar o povo bêbado? Né? Mas não é bem assim. O que quer dizer que eles não têm mais vinho? Ora, com certeza Maria, coração inigualável, nunca pediria que Jesus continuasse em uma festa que não estava indo bem. Vamos concordar? Existe um momento de alegria que o pessoal não está bêbado, o pessoal não está abusando, o pessoal está feliz e alegre junto e o vinho está terminando. E o curioso é que, por que o vinho está terminando? Porque vinho, na época, era muito importante. No Velho Testamento tem um simbolismo muito grande que vinho é alegria. Uma festa sem vinho é uma festa onde a alegria está terminando. Então, o pedido do vinho não é o pedido necessariamente pela bebida em si. Dá para entender? É pela extensão da atmosfera de alegria, esse simbolismo. Além disso, o vinho também tem uma conotação muito importante dentro da tradição de alegria que a gente falou. O vinho terminar na festa diria que a festa estava terminando em alegria, que o casamento estava malfadado. Então também existia uma tristeza e uma tragédia social para aqueles que estavam casando. Porque seria então, meu Deus, o casamento não vai dar certo. Porque já começou sem vinho, a festa já terminou pela metade. Então existia um pedido da mãe de Jesus para que o amor e aquela atmosfera maravilhosa que tinha sido feita não findasse. É bonito isso. Né? E também me pergunto, mas meu Deus do céu, como é que o vinho acabou? Por que o vinho acabou? Né? Planejaram mal? Não podem ser, porque eles tinham um gerente do casamento, eles tinham servos, eles tinham talhas que a gente viu de água, vamos falar sobre isso mais tarde. O pessoal estava bebendo vinho naturalmente, não estavam fazendo uma festa de arromba, como a gente diria do passado, certo? Quem sabe, de repente, eles convidaram mais gente também que não havia sido planejada. Quem sabe, na minha teoria, eles abriram o coração para ainda mais pessoas e o pessoal estava tão bem que o vinho foi consumido rapidamente. Eu acho que para mim faz sentido. Então era necessário
que a gente pensasse a respeito da felicidade da festa. Porque quando termina o vinho, o simbolismo seria grande, não é verdade? Então vamos adiante. E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Parece uma frase, se a gente lê hoje em dia, meio assim rude, né? Primeiro que ele usa o termo mulher, a gente acha que já é uma coisa, né? Mas não é. Vamos tirar esse entendimento moderno nosso. Ele fala para ela: oi, mãe, mas o que você quer que eu faça? Não chegou a minha hora ainda de eu me revelar. Por quê? Porque se ele começasse a trabalhar com vinho, existia também um simbolismo ainda maior. Porque no Velho Testamento diz que o novo Messias trará muita alegria e deixará o vinho fluir o tempo todo para o povo de Israel. Então há um simbolismo ainda maior do que a gente entende hoje em dia dessa criação, dessa multiplicação, dessa transubstanciação da água para o vinho. Na época, o pessoal entenderia ainda de maneira mais forte de que ele estaria sendo o Messias ou assumindo o papel do Messias prometido. E é por isso que ele fala: a minha hora ainda não chegou. Não é importante para mim ainda que as pessoas saibam que eu sou o Messias. Ou seja, que eu vim trazer um entendimento novo das coisas espirituais para esse mundo que é tão necessitado. Então é curioso isso. Ele fala assim para ela: olha, não está programado, não é essa hora ainda. A programação é para que eu me mostre mais tarde. Existe uma programação divina, existe um plano magistral, e esse momento não é o momento ainda que foi programado, né? Eu acho legal isso porque a gente tem que entender que existe tempo, existe uma programação maior. Muitas vezes a gente esquece. A gente está aqui hoje pensando: olha só, esse centro, esse lugar novo aconteceu assim de uma hora para outra. Eu acho que não. Eu acho que houve uma programação maior. Inclusive tem uma história fascinante das cadeiras desse lugar. Eu acho genial. Não sei se vocês sabem, mas peçam para contar depois. A versão curta é o seguinte: parece que havia o consulado brasileiro que ia dar umas cadeiras, ia mudar de lugar, precisava, né? Nossos amigos, né, lá atrás decidiram manter em sua garagem durante um tempo essas cadeiras todas, tentaram vender as cadeiras, isso foi 5 anos atrás, certo? Aí não conseguiram, ficou lá guardado, né? Cadê a Demetrio e Claudinha, né? Na garagem, e de repente um centro novo precisa de cadeiras. E essas cadeiras são chiques, hein, gente? Vamos concordar que não são aquelas cadeiras de plástico, assim, de bar, da Brahma. Você senta e fica meio torto assim, né? Não é verdade? É confortável o negócio, assim, para gordinho é bom, tem espaço, né? É bom, coisa chique isso aqui. Tá bom aqui a coisa, né? Então existe um planejamento da ordem espiritual que muitas vezes a gente não entende, né? As coisas vão aparecendo, né? É interessante a gente ver essas coisas todas. Bom, mas então nós estamos aqui chegando numa hora na nossa história onde Jesus fala pra gente que, olha, essa festa não era parte da programação espiritual. Eu não posso me mostrar aqui, porque tem um projeto todo feito aqui antes. Mas o que Maria fala? Meio que ignora ele, né? Assim, tolinho, né? Vira para os servos e fala: tudo que ele falar para vocês fazerem, faça. Né? Por que ela falaria isso? Porque ela já conhece o seu filho. Eu acho que é um insight interessante. Ela já sabe da divindade, essa coisa especial, dessa estatura espiritual de Jesus, e sabe que ele pode resolver de alguma maneira. Ela não fala para ele: faça mais vinho. Ela fala: por favor, mantenha o vinho, que é o símbolo da alegria, né? Mantenha a felicidade dessa festa, desse momento que devia estar algo mágico, especial para aquele coração de mãe. Por favor, faça algo para que essa alegria continue. Mesmo que o vinho do mundo tenha acabado, mesmo que a gente não tenha recursos nessa festa temporária para que ela continue com essa alegria em geral, por favor, ajude de alguma maneira, faça alguma coisa. Né? E ela vira para os servos e fala: fazei tudo o que ele vos disser. E é a insistência do amor. É o amor de Maria que, após a primeira recusa light de Jesus, fala: não, temos que fazer alguma coisa. Ou seja, existe alguém intercedendo por nós em todos os momentos, que a gente muitas vezes nem sabe.
Porque no final das contas da festa, a gente vê que ninguém soube de onde veio o vinho e como aconteceu. Se Jesus criou o vinho, Maria foi quem o levou e o convenceu a fazer isso. Existe um grupo de seres que estão muitas vezes invisíveis às nossas vidas, que intercedem por nós e nos ajudam a sermos felizes. Dá para entender? Invisíveis? Dá pra entender? É bonito isso. Então Maria está acionando Jesus, que está acionando os servos, que estão propiciando o vinho que vai acionar a felicidade. É um processo muito bonito, muito lindo, né? E aqui, para nós, acontece da mesma forma. Nós temos nossos mentores espirituais, nossos guias espirituais, que estão trabalhando invisivelmente em nossas vidas para que nós possamos ter as condições necessárias de sermos felizes. E muitas vezes nós temos espíritos familiares que intercedem por nós pedindo ajuda a outros para que nós tenhamos todas as oportunidades necessárias para que possamos estar nessas bodas espirituais nossas, para que possamos achar a nossa felicidade num mundo caótico e difícil. Porque o mundo de Jesus também era caótico e difícil, mas aquelas bodas, aquela festa, era uma ilha de alegria no meio da dificuldade de um povo que estava sendo ocupado por outro, no meio de guerras. Não é muito diferente da nossa vida hoje. Não é verdade? Então eu acho muito bonito isso, a insistência do amor prevalece. E mais adiante, porque se eu me empolgar aqui a gente fica para sempre, né? A gente tem que ir adiante. No versículo 6 a gente vê ali, perto dali havia 6 talhas de pedras, usada para as purificações dos judeus. 6 containers enormes de pedra. Por quê? Porque era o costume da época, dentro da cultura hebraica, da necessidade da purificação. Ela não é só uma higienização física, mas é uma coisa religiosa. Para você estar perto de Deus em momentos sagrados, é necessário que você limpe a sua mão e seus pés. Então, todo convidado que chegava na festa tinha que lavar a sua mão e o seu pé, muitas vezes a boca, dependendo da coisa, antes de entrar na festa. É claro, tira a poeira da estrada, tira a poeira da mão, mas também existe um aspecto religioso, um momento de purificação, simbólico de que eu estou agora me purificando para estar diante da mesa, que era um momento sagrado de comer. Então essas talhas de pedra são enormes e elas são muito caras e difíceis, porque um pote de barro não é suficiente, porque de acordo com a cultura judaica, se algo impuro, tipo você toca em algo que está morto e por aí vai, você toca num pote de barro, ele tem que ser quebrado, ele não pode ser repurificado. Mas as talhas de pedra podem, você pode lavar elas, então elas são maiores, difíceis, né? E a água tem que ser corrente. Quando você entra, não é assim um copinho d'água na mão, ela tem que estar como se fosse jorrando água para você poder lavar. Então imagina, 6 talhas de 120 litros cada uma. É muita coisa, né? Imagina aí, 120 litros são 60 garrafas de refrigerante grande de 2 litros, cada uma delas, é muita coisa. Então esse ato de purificação é muito interessante, porque a gente começa a ver que existe uma inversão dos valores de purificação da época. O que eu falo com isso? Jesus vem nos trazer uma purificação diferente. A purificação da lavagem de mãos e pés é uma purificação externa. Ela vem lavar nossas mãos e os nossos pés, para que a gente esteja preparado para comer. O vinho que Jesus transforma vem nos purificar internamente, porque ele será consumido. Ele não será usado para lavar a nossa mão e os nossos pés. Então, esse momento espiritual de encontro com Jesus, do vinho, é esse simbolismo de existe a necessidade de uma purificação diferente daquela que a gente vem fazendo. Ou seja, de um esforço de melhoria individual mais profundo, interno. Não para que o mundo veja e que o mundo saiba, mas para que nós realmente nos transformemos internamente. Então, de certa maneira, é isso que esse grupo está tentando fazer. Trazer um vinho de um conhecimento espiritual diferente,
Ou seja, trazer uma perspectiva diferente para que nós consigamos, tomando essas maravilhosas lições espirituais, transformarmos a nós mesmos, para que possamos continuar na alegria divina. Faz sentido? É muito bonito isso, porque o vinho é esse exemplo de transformação de vida. Vinho era muito corrente naquela época. Você tomava vinho para várias coisas, inclusive porque nem sempre tinha água muito boa também, né? Então o vinho era o tempo todo, e se não há vinho, não há alegria. Então essa transformação do vinho, que dá um trabalho de fazer vinho, na é verdade, se você pensar bem, a água é uma coisa assim que vem simples, já meio feita, mas o vinho requer o quê? Requer tempo, paciência, disciplina, colheita. Existe uma sabedoria implícita no simbolismo do vinho que demora tempo para fazer vinho, e ele transforma a água para o vinho rapidamente, como dizendo para nós que ao abraçarmos esses conhecimentos espirituais, que no nosso caso é a reencarnação, que nos ajuda a entender a justiça divina, a mediunidade e a imortalidade da alma, a gente pode evoluir mais rápido. O processo do vinho é mais rápido. A feitura do vinho não necessita durar tanto tempo. A gente pode ficar mais sábio, de maneira mais eficiente, assim dizendo, seguindo esses entendimentos que ele nos traz. Que é também o papel do Sunrise, como é de qualquer grupo espírita ou de qualquer entidade religiosa. Dar para a gente a possibilidade da gente entender coisas de maneira diferente. Mas eu estou me empolgando, vou me alongar demais aqui, vamos adiante. Então isso é um momento muito bonito, porque Jesus então vira para os servos e fala: enchei de água as talhas. Aquelas talhas lá de fora, na porta, né, traz para cá, enche de água. O que eu acho curioso é o seguinte: vamos concordar que Jesus transformou a água para o vinho? Por que ele pede para os servos botarem água? Ele não podia simplesmente fazer a água materializar ali, ou melhor ainda, fazer o vinho materializar ali? Se ele fez o mais difícil, por que ele está pedindo para os servos fazerem o mais fácil? Ele faz um convite ao trabalho. Mesmo que os servos não sejam aqueles que teoricamente estão aproveitando na festa, é um momento de aprendizado. Ele convida os servos a fazerem aquilo que está ao seu alcance. Encher as talhas de água, eles podem. Transformar em vinho, ainda não. Então, ele dá o trabalho para que os servos comecem também a ter o seu crédito no processo. É bonito isso. Ele é um professor. Da mesma forma, os bons espíritos fazem isso conosco. Eles pedem que nós abracemos o trabalho que nos é possível para melhorar o mundo. Eles não pedem para a gente que a gente amanhã acabe com a guerra no mundo. Eles pedem para a gente que a gente faça o que a gente possa dentro do âmbito onde a gente existe. Seja mais gentil com a sua família, com os seus companheiros de trabalho. Você não sabe como resolver as coisas? Tente, faça o que você puder. Você gostaria de ajudar no centro espírita, mas não sabe onde? Não espere. Converse com alguém e alguém vai te posicionar numa posição para você experimentar uma coisa nova. Contribua dentro das suas possibilidades. Está sempre ensinando ele. Se você for contribuir na parte da assistência social, na parte mediúnica, na parte de evangelização infantil, na parte de palestra pública, não interessa. Interessa, mas assim não é tão importante. Faça o que você pode, estar dentro do seu alcance. Esse é o convite. E o convite continua a pairar. E agora que vocês têm uma sede nova, oh, que maravilha, tantas oportunidades para trabalho. Nosso amigo Antúlio acabou de falar. Agora vocês têm, de repente, 7 dias da semana. Quem sabe no futuro não venham atividades novas. No pressure. Just a little bit of pressure. Né? Só um pouquinho. O potencial aumentou. Vocês não estão mais limitados pela situação antiga. Vai requerer esforço. Mas o esforço é que permite que o vinho seja feito. Vamos adiante? Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, ou seja, Jesus transforma a água, fala para os serventes, para os servos,
levarem ao gerente da festa para que ele experimente, para que ele possa dar o seu aval. Ou seja, ele sabe que o vinho é bom. Vamos concordar? Ele sabe. Mas ele honra os processos e o papel de todas as pessoas, indo ao gerente, pedindo para que os servos levem ao gerente o vinho novo. Esse segundo vinho que eu chamo. Né? É o grande processo do bem. Muitas vezes a gente não percebe. Mas a gente falou, pensa comigo. Maria intercedeu, pediu a Jesus, que falou, ela insistiu, ele pediu ajuda dos servos, que então trouxeram água para que ele transmutasse em vinho, depois pediu para que eles levassem ao maître d' da festa, para que ele então aprove e para que o vinho seja servido. Existe um trabalho, um processo do bem constante que a gente não vê. Nós na festa não vemos tudo isso. Nós aqui nessa festa muitas vezes não vemos as pessoas que trouxeram as cadeiras, as pessoas que negociaram o contrato, aquelas que conectaram a internet, aquelas que limparam a cozinha, aquelas que trouxeram a câmera, aqueles que trouxeram os bolinhos. Aliás, que tristeza esses bolinhos, essas coisas todas aí, né? Isso é um papo outra hora. Né? O pessoal que está tomando conta das crianças, o pessoal que fez camisas, tem um trabalho, um processo do bem que muitas vezes passa despercebido se a gente não consegue ler a história toda. É muito interessante isso. De certa forma, esse grupo é um milagre. Porque tudo isso acontece sem que a gente saiba. Para que a gente possa ter momentos de alegria onde a gente consegue entender a vida de maneira diferente através da lente da imortalidade da alma, que transforma a nossa vida. Então a gente está bebendo o vinho da sabedoria que foi trazido para nós através de vários trabalhadores aqui, encarnados e desencarnados. Estamos no final de uma fila linda divina, porque existe o processo do bem, que ao trabalhar esse processo do bem, capacita as pessoas que estão trabalhando nele, como aqueles servos que não sabem fazer vinho, mas sabem trazer a água. É bonito isso. Então, esse momento aqui não é um momento só de uma sede, é a celebração de um processo contínuo de evolução do bem que se dá perante os nossos olhos. Os olhos físicos nem sempre veem, mas os olhos da alma podem ver, e os olhos da mente também, se a gente parar para imaginar o trabalho que teve que ser feito para que tudo isso aconteça. Interessante isso, né? O que mais? Para que a gente não fique muito atrás. Todos servem o primeiro vinho, disse o gerente lá da festa. Né? E quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste agora o melhor vinho. É o anonimato do bem. Faz sentido, não é verdade? Isso a gente sabe, de repente, empiricamente. Depois que a gente começa a beber um pouco, o nosso paladar ele é um pouco avariado. A gente não percebe bem tanto como é que tá as coisas, né? Porque a gente já entrou naquele momento ali. Então todo mundo, com o pensamento mundano tradicional, daria o vinho melhor primeiro e o vinho não tão bom segundo. Mas o pensamento espiritual, ele inverte as nossas prioridades. Então o pensamento espiritual, essa perspectiva nova que o Espiritismo nos traz, que é o reentendimento, ou um entendimento de repente mais lúcido desses ensinamentos divinos que vieram através de Jesus, nos permite saborear o vinho que vem depois ainda mais, porque o vinho segundo, o vinho espiritual, ele é muito mais delicioso do que os vinhos que o mundo pode nos dar. A sabedoria, a experiência, as oportunidades que o mundo espiritual nos dão são mais importantes e melhores do que qualquer coisa que a gente pode receber no mundo físico. É por isso que é muito bonito a gente estudar a imortalidade da alma e entender essa grande trajetória divina na qual todos nós passamos, onde nós reencarnamos de vida após vida, levando os aprendizados e as necessidades de desenvolvimento de cada vida para a próxima. É por isso que a gente entende porque muitas vezes nós somos do jeito que somos, porque trazemos coisas do passado. Porque os nossos vizinhos são do jeito que são, porque o nosso mundo é do jeito que são, porque é uma enorme caminhada de causa e consequência através dos tempos em direção à divindade maior. Esse segundo vinho nos permite a entender que o mundo é melhor do que a gente pensa. Se a gente vive uma vida só e olha para as coisas aí, Estreito de Hormuz, guerra, AIDS,
todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente pode ficar desesperado e triste. Mas quando a gente entende que existe um Deus trabalhando por nós, e isso está dentro de um processo divino, fica mais fácil a gente aquietar o nosso coração e entender que nós estamos num processo de evolução divino que vai nos levar a um mundo melhor. Está um pouquinho longe, mas vai vir. E que as pessoas com quem nós nos damos bem e amamos, elas não desaparecem com o desvanecer do corpo físico. Elas podem morrer fisicamente, mas a alma, ela é eterna. Não traz isso pra gente um certo aconchego sabendo que as pessoas com quem nós amamos nunca se vão de verdade? Esse é o segundo vinho que a espiritualidade nos traz. É um entendimento que nós somos seres eternos e imortais. E que se nós conseguirmos nos desvencilhar da visão física por um segundo, nós vamos entender que as pessoas com quem nós nos damos bem e amamos estarão conosco para sempre. E já estiveram talvez conosco em vidas passadas. Meu Deus, que maravilha isso! Como é que a gente não se lembra disso no dia a dia? E as outras pessoas que a gente já conviveu e não se lembra mais em outras vidas? Que de repente estão nos ajudando do outro lado. Ou seja, o segundo vinho nos permite ver coisas que a gente não via antes. O sabor dele é muito mais bonito ainda. E tudo isso acontece através do anonimato do bem. Então esse momento de transformação ele é muito bonito, de uma maneira espiritual. Mas também é muito interessante a gente fazer uma pausa e pensar um pouco num caráter mais assim moderno e físico, para que a gente também não fique só na abstração, né? Por exemplo, eu gostaria de falar com vocês a respeito da ciência do estresse. Porque está todo mundo estressado hoje em dia. Se você não está estressado, você vai me estressar. Porque eu já fico preocupado se você não está estressado, porque eu estou estressado. O que eu quero falar com isso? A ciência do estresse. Vou mudar a página aqui. Nós sabemos que os nossos corpos físicos são máquinas maravilhosas. E quando a gente fica no estresse, o nosso corpo produz cortisol. E esse cortisol ele tem uma razão histórica muito importante para nós. Qual é? Esse influxo, essa substância no nosso corpo, cria mais glicose no nosso cérebro, açúcar, basicamente, ou seja, energia. Porque em momentos de estresse e dificuldade no passado, a gente precisava de energia para resolver aquele problema. Aparece um tigre na nossa frente. Adrenalina, para que você possa ou correr, que nem o desgraçado do tigre, né? Ou lutar com o tigre. E se você for lutar com o tigre, que o seu corpo possa ter força extra para lidar com aquele problema e também se reparar, né? De maneira assim mais rápida. Então as plaquetas do seu sangue e tudo mais, né? Então isso é muito útil. Agora tem uma troca que acontece aqui. Quando o cortisol entra no corpo, ele faz você focar no estresse, no tigre na sua frente. Naquele momento não faz sentido você ver o tigre e olhar para o lado e ver, que bela árvore, olha como as borboletas do céu estão lindas nesse momento, as nuvens, que coisa maravilhosa, tem o tigre ali que vai me matar, mas olha que coisa bonita, poxa, que campos verdejantes. Não acontece isso, certo? Porque a nossa evolução física necessita da nossa sobrevivência. Então existe o foco no tigre. O problema é que nós não temos mais tigres físicos na nossa vida, mas temos tigres emocionais. E o segundo problema é que, se você fica só no tigre o tempo todo, você fica só nesse ciclo o tempo todo, você não consegue ver mais nada a não ser o quê? O tigre. Então nós estamos vivendo em momentos de constante tigres em nossas vidas. Tudo que a gente vê do lado de fora é tigre. A gente liga a televisão, é tigre. A gente desliga a televisão, é tigre. A gente liga a televisão, vai pro Netflix, é história de tigre. É tigre o tempo todo. Você vai pro zoológico, é tigre. Entendeu? Você vai ver o esporte, é o Tiger Woods. É tigre o tempo todo. Mas assim, dá para entender? Então existe um problema generalizado que a gente está se condicionando a ficar naquele momento. E o nosso corpo também sente essa dor, porque tem um custo físico, esse emocional, essa ansiedade o tempo todo. O que a gente precisa fazer é liberar esse cortisol do nosso corpo, meditando, saindo daquele momento de tigre para um momento de beleza maior. Como você vai fazer isso vai depender de você.
mas o convite é para que você entre em uma festa, na sua própria boda de Caná, de alguma maneira. O que te deixa feliz, o que te ajuda a respirar? É a arte no museu? É uma festa com seus amigos? É uma leitura edificante? É um poema? É pintar? É desenhar? É estar com crianças? O que é que vai te ajudar a liberar esse cortisol do seu corpo para que você possa ver a festa maior e ver todo o processo do bem que está acontecendo? É por isso que esse momento aqui no Sunrise é tão bonito, porque esses são momentos onde a gente está liberando o nosso cortisol do dia a dia para pairar em atmosferas maiores da mente e do coração. Quando nós estamos aqui, mesmo que você tenha que ouvir um gordinho careca que não faz muito sentido para você está relaxando o seu corpo. Você está deixando que esse processo do bem espiritual, dos nossos amigos e mentores espirituais que estão aqui com a gente hoje, entre na sua alma e te purifique de dentro para fora. Porque nesses momentos você está bebendo o vinho de algo maior. Está ajudando você a se transformar, sendo parte dessa festa maior que está acontecendo nesse momento. É uma coisa bonita. E é uma necessidade física e espiritual. A ciência e a religião, desse ponto de vista, concordam. A alegria é muito importante. Então, a gente tem que fazer espaço para a gente. A gente tem que fazer espaço no mundo de hoje para ser alegre, para aproveitar a companhia uns dos outros, para ser feliz. Eu fico tão contente, então, que essa nova fase do Sunrise é um momento simbólico desse casamento novo, com novas oportunidades, que todos vocês podem participar. É uma festa linda. Aliás, se vocês não conhecem uns aos outros aqui, aproveitem mais tarde para se apresentar para aquelas pessoas que vocês não conhecem muito bem. Porque estão todos na mesma festa, basicamente remando na mesma direção. Então, por que não conhecer pessoas que também estão no mesmo caminho, bem intencionadas, com uma afinidade parecida com a sua? Ou seja, antes que eu me estenda demais aqui, né? O primeiro milagre de Jesus, todos os milagres que vieram depois, todos os ensinamentos que Jesus nos deu, vieram depois desse milagre da alegria. Para mim, é como se Jesus quisesse sussurrar em nossas almas que para que possamos aprender e fazer coisas maravilhosas, é importante que nós façamos espaço no nosso coração para a alegria. Para estarmos preparados para ver que existe muita coisa boa na nossa vida. Porque, afinal de contas, a mãe e os discípulos presentes nessa história falam ao meu coração de um ambiente muito gostoso, junto, compartilhado, saudável, onde nós estamos ali para celebrar algo bom. E hoje nós estamos celebrando várias coisas boas. A sede nova do Sunrise, a nova fase do Sunrise, a sua presença aqui, um dia muito bonito, uma oportunidade de comermos bolinhos gostosos. Existem várias coisas para sermos celebradas. Se a gente consegue se livrar do tigre, existem várias coisas. Quem sabe existem coisas boas na sua vida acontecendo hoje que você pode compartilhar com outras pessoas que não saibam. Também para abrilhantar a vida delas. É bom saber também que o vinho dos homens acaba. A felicidade que é prometida pelo mundo físico, ela acaba, ela não dura. Porque o carro novo, a casa nova, o presente, o computador novo, o telefone, seja lá o que for, ele é bom durante um certo tempo, mas ele não persiste porque ele não é tão importante assim, então ele acaba. A gente precisa de um vinho novo, um segundo vinho espiritual que vá realmente nos saciar. E é bom lembrar também que existem sempre almas caridosas como Maria intervindo por nós, para que mesmo quando nós fazemos, de repente, opções tão boas na nossa vida, existem pessoas que ainda estão lutando por nós, nos ajudando. Existem sempre espíritos caridosos que estão fazendo isso e que existem sempre servos que são chamados ao trabalho dentro de suas possibilidades. E nós somos também esses servos. Nós podemos ser vários personagens nessa história. Nós podemos ter o papel de Maria pedindo e ajudando aos outros. Nós podemos ser servos que fazem parte do trabalho. Nós podemos ser os convidados da festa. Nós podemos ser o noivo. Podemos estar trabalhando na festa. Podemos até um papel de forma menor, meio Jesus, ajudando as coisas a acontecerem.
Então quem somos nós? Mas nós somos servos. Essas talhas de pedras são enchidas com água, com o básico. O nosso trabalho é começar com aquilo que está ao nosso alcance. A água está sempre ao nosso alcance, o vinho talvez não, mas a água está. Se a gente começa o trabalho, a divindade vem e acrescenta. Essa é uma história constante nas histórias da Bíblia. Jesus pede, por exemplo, em outros milagres, que o pessoal traga pão e peixe. E daí ele multiplica. Ele poderia multiplicar os pães e os peixes, não é verdade? Mas ele pede que a gente dê a nossa contribuição para que a gente aprenda. E entendendo isso, a gente consegue chegar nesse segundo vinho. Que maravilha é esse segundo vinho. Esse aprendizado de forma diferente que vem lá de cima e que nos auxilia a continuar na alegria de saber que a vida não acaba. Vamos aceitar esse presente? Aceite esse vinho divino que está jorrando em nossas direções todos os dias. Mas para isso é necessário que a gente faça espaço e tempo em nossas vidas para sentar à mesa e beber. Porque existem pessoas passando fora dessa festa que nunca vão experimentar aquele vinho naquele momento, porque não entraram. Entre, sente à mesa e deixe esse momento entrar em você também. É importante, até por razões de cortisol, não é verdade? Físicas, né? E lembre que o responsável não sabe quem fez o vinho. Muitas vezes nós não sabemos de onde vem esse bem todo. Mas o bem acontece e muitas vezes a gente até pensa que somos nós. Assim como o responsável da festa foi para o noivo e falou: "Oxa, que maravilha que você tem esse vinho ótimo." E o noivo, ok, não sabia o que tinha acontecido, achou que fora ele, continuou feliz e foi. Não sabendo de todo o trabalho que está acontecendo, nada de errado. Mas é lindo como isso acontece. Ele recebe esse elogio e vai à frente. Se a gente não souber, vamos também receber as oportunidades do momento. Não vamos nos perguntar: vem cá, peraí, eu não mereço isso. Vamos continuar o momento da alegria? Então eu acho isso muito bonito para que a gente entenda a importância dessas bodas de Caná em nossas vidas. Porque a pergunta que faz realmente é: o que faremos daqui em diante? O que você vai fazer com a sua vida daqui em diante? Porque você está numa festa. Você foi chamado à festa. Vocês têm a oportunidade de aproveitar o vinho que nos é oferecido. Na verdade, você vem bebendo do vinho do mundo faz tempo. E quem sabe nós chegamos também nesse momento onde a gente está entendendo que o vinho do mundo não nos sacia. Nós precisamos de algo a mais. E que os ensinamentos da espiritualidade maior vêm nos oferecendo o começo de uma transformação pessoal que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, e que nos deixa satisfeito. Porque, afinal de contas, muitas vezes, ser espírita é ser maluco. A gente vem para um lugar, trabalha bastante, aprende coisas que o pessoal acha que a gente é maluco, fala com os espíritos, trabalha, não recebe nenhum pagamento, fica cansado, as pessoas reclamam e a gente gosta. É coisa de maluco, não é verdade? Aos olhos do mundo somos malucos. Mas somos malucos felizes. Isso é importante, porque felicidade é muito importante. Então, daqui para frente, aceite o convite que persiste. O convite à felicidade. Quando você consegue abrir o seu coração para tudo que está acontecendo, para o momento aqui, para essa oportunidade, essa alegria vai transformar você e vai potenciar tudo aquilo que você tem, e você também fará milagres. Então a alegria é um milagre em si só, porque ela potencia os relacionamentos, as coisas, muita coisa boa vem da sua predisposição de estar feliz. Seja rebelde. Quer ser rebelde? Seja rebelde. Seja rebelde com o mundo, seja feliz. O mundo quer que você fique triste, fique com raiva, que você culpe os outros, que você entre em guerra com seu vizinho. Seja rebelde, faça nada disso. Seja feliz, faça as suas próprias bodas e aproveite esse momento incrível que é dado como comunidade para todos nós, para aproveitarmos essa festa maravilhosa que é cada oportunidade que nós temos de vir aqui e falar sobre as coisas da alma, para nos ajudar a tirar o cortisol do mundo e beber do vinho da imortalidade para a gente sair daqui mais leve, mais limpo, mais feliz e, por consequência,
mudar o mundo lá fora com a nossa postura. Porque só nós, só cada um de nós, cada indivíduo no mundo se transformando é que vai transformar o mundo. A mudança não vai vir de política, a mudança não vai vir de coisas diferentes, não vai vir de guerra, ela não vai vir de lavar nossas mãos com água externa, ela vai vir do vinho que a gente toma e decide deixar entrar na nossa alma. Fico muito feliz com vocês, agradeço a atenção de vocês e eu espero cada vez mais que nunca falte vinho nessa festa. Deus abençoe. Eu acho que vamos aproveitar, eu acho que ficaram muitas perguntas. Tem outro microfone aqui. Vou pegar esse aqui se a pessoa quiser fazer alguma pergunta, aproveitar. Que o Dante Algum comentário, alguma pergunta? Bom, eu vou começar com uma, porque você falou que nas talhas calculou quantos litros de Coca-Cola. Quanto é isso em galão? Em galão? Isso é uma piada interna, né? Uma piada interna. Você já viu aquele vídeo da Saturday Night Live do George Washington? Você precisa ver, é engraçadíssimo, falando sobre medidas e como é que você traduz um galão para outro que ninguém entende, né? É muito bom. Na verdade, eu tenho anotado aqui, meu amigo. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, porque eu anotei. Olha só. Peraí. 20 a 30 galões. Olha, tá vendo? 20 a 30 galões equivale a 75 ou 114 litros cada talha. Então, imagina assim, o seu carro, muitas vezes você tem um carro grande, um SUV, tem assim 17, 18 galões tanque de gasolina. Então imagina assim, 7 tanques de gasolina de carros muito grandes e mais um pouquinho. É muita coisa. Né? Mas a verdade é que ninguém sabe. Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. Piada interna, se você já viu o vídeo. Aliás, você deve um momento de baixar a vibração e de alegria, vai ver esse vídeo, é muito engraçado. Alguém tem um comentário, uma pergunta? Enquanto o pessoal pensa, você falou a rebeldia. Quem conheceu a banda Os Mutantes? Quem já ouviu falar? Não nasci nessa época. Foi a primeira banda da Rita Lee. E eles tinham uma música chamada Balada do Louco. E a música falava assim, né? Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles são famosos, eu sou Napoleão. Né? Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Dizem que sou louco, mas eu sou feliz. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Me lembrou dessa passagem. É interessante, né? Porque Jesus também nos fala, assim, vos trago boas novas de alegria. Ou seja, um ensinamento de Jesus e que, por consequência, é um símbolo da conexão com Deus, né? Que Jesus não inventou aquilo, já trazendo de Deus. Ele é um conduíte da coisa, certo? É alegria para a nossa alma. Não é para fazer os outros se sentirem pior do que nós, ou nós nos sentimos mal porque não estamos onde achamos que não. É trazer a alegria de saber que a gente vai durar para sempre. Gente, a gente precisa meditar a respeito disso, deixar entrar no nosso coração. Nós fomos criados por um Deus de amor que nos permite que nós vamos viver para todo o sempre e vamos só melhorar. Dá para entender a bondade disso e, por consequência, aqueles ao nosso redor também. É uma coisa que deve trazer um certo alento ao nosso coração. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. Não precisa fazer pergunta, mas a gente trancou a porta. Entendeu? Só mais um comentário, né? A gente fala, como é que pode acontecer? Na verdade, quando você falou de milagre, né? Não é que o milagre é contra as leis divinas ou suspende as leis divinas, é coisas que não são ordinárias. E se a gente for na Gênese, existe uma explicação, e a gente vê algumas transformações, né, de casos do Chico, do próprio Divaldo, né, da água se transformar, a água ficar leitosa, com aroma, com gosto, né? Então, existem essas manipulações, né, do fluido cósmico universal que fazem essas mudanças. Né? Exatamente, é um ponto muito bom, tio Tutu. Porque a gente muitas vezes acha que milagre é algo excepcional, mas é algo que a gente ainda não entendeu, mas que não transgride as leis do universo. Porque se Deus é bom e todo-poderoso, todo sábio,
Por que ele precisaria intervir no mundo que ele criou, que é perfeito, e consertar? Não faz sentido, porque não seria perfeito, então, Deus, não é verdade? Se ele precisa consertar algo que ele fez, então ele não seria perfeito. Milagre, então, na verdade, é a nossa falha de entendimento de como as coisas realmente acontecem, que parecem miraculosas para a gente. Por exemplo, um eclipse. Há 400 anos atrás era um milagre, uma coisa assim, fora da realidade, certo? A internet, para muitos ainda é um milagre. A gente não sabe como acontece, mas é lindo, né? Pode ser, né? Mas então eu acho interessante esse aspecto de milagre, de transformação, porque se você pensar bem, essa manipulação dos elementos da vida que acontecem na química normal e existem elementos mais sutis que a gente vai aprendendo no mundo espiritual, certo? E que a nossa física tradicional vai descobrindo aos poucos, porque agora, lembra que a gente aprendeu sobre átomos e elétrons na escola? E agora tem quarks e tem outras coisas mais ainda que são cada vez menos matéria e mais energia. Então a gente está evoluindo para entender essas coisas que a gente não vê. Mas isso também se aplica aqui do ponto de vista espiritual para o nosso próprio grupo, até para a nossa aguinha fluidificada. É por isso que a gente tem uma aguinha fluidificada ali, ou serve muitas vezes, porque nada mais é do que a água sendo ativada com componentes de bons espirituais para que dentro de nós nos ajude fisicamente. Agora o moral é nós, né, gente? Certo? Não quer dizer que a água do Centro Espírita é mágica. Você pode fazer essa água em casa. Na verdade, você faz essa água em casa. Toda vez que você tem uma atmosfera boa na sua casa, você está transformando os fluidos da sua casa em coisas maravilhosas para a sua família, para os seus vizinhos e por aí vai. Então existe uma lógica física e espiritual do porquê a gente faz isso. Certo? Isso é muito explicado na energia quântica, né? Eu estava vendo uma palestra da Luciana Galvão e ela fala que se você tiver um pensamento e repetir-lo em 18 segundos, o seu organismo começa a estabilizar. 18 segundos. Imagina se você está tenso no trânsito, né? O cara te passou, o aerobico já fala, né? O cara te passou, te cortou, e claro, você quer mandar ele para um lugar mais quentinho, né? Mais do que o Houston. Aí você quer mandar ele para um lugar quentinho, né? E é engraçado isso. Em 18 segundos, você pode reverter o teu cortisol, como você explicou. E respirar fundo. E pensar, tomara que você não chegue antes de mim no umbral, né? De encontro lá. E assim, o que você falou da água, da fluidificação, do passe, né? Quando a gente está dando passe, a gente leva 18 segundos para dar um passe. Então, quando você imagina isso, esses 18 segundos ficam na minha cabeça. O que eu faço em 18 segundos que pode transformar o meu organismo numa energia mais fluídica, mais positiva, do que uma energia mais negativa? Eu acho que essa perspectiva é muito boa, porque a gente vai vendo como existe uma convergência de ideias espirituais com as da ciência, porque são uma coisa só. É um conhecimento divino que se separou para que a gente possa desenvolver áreas diferentes, certo? Para que você possa entender melhor a biologia, é importante que você estude a fundo a biologia. Isso quer dizer que você não vai poder estudar, muitas vezes, a arte, porque você está se dedicando à biologia. O problema é que, com o passar do tempo, a gente começou a achar que quem estuda biologia é melhor que quem estuda arte. E quem estuda arte acha que é melhor que quem estuda biologia, porque a gente se especializou, esquecendo do todo. Então, a gente pode discutir se são 18, se são 20 segundos, se são 3 minutos, mas a ideia da física é simples. Frequência e afinidade. Frequência é o nível em que nós estamos. Todos os objetos físicos têm uma frequência. Os seus átomos giram de uma certa frequência. Certo? Os objetos inanimados, que não têm vida própria, não podem mudar a sua frequência, porque eles não têm mente. Mas nós podemos mudar a nossa frequência através do nosso esforço. Orando, a gente muda a frequência. Meditando, a gente muda a frequência. Lendo um livro bom, que nada mais é do que uma forma de orar e meditar, é mudar a frequência. E se a gente consegue mudar a nossa frequência o suficiente, a gente cria uma nova afinidade. Afinidade, para mim, é o quê? É a média da nossa frequência, através dos tempos.
certo? Então, se você vai, é que nem ir ao ginásio. Se você vai ao ginásio e começa a ficar mais musculoso, com o tempo você vai ficar mais saudável, porque você teve o incentivo, o esforço de fazer aquilo e aquilo virou você. Então, se você pratica essa mudança de frequência mental, com o tempo a sua afinidade vai mudar, porque você então virou aquilo que você praticou. É o esforço, é a disciplina. É muito bonito isso. Então a gente vai entendendo do ponto de vista físico que essas transformações emocionais e espirituais são possíveis. É bem legal isso, dá tanto papo para a gente poder ter, né? Mas é legal a gente entender isso, que essa transformação do vinho simbólica, assim, o vinho era excelente e ele entrou dentro de nós. Mas agora, o importante é que nós continuemos com o efeito do vinho. Porque muitos de nós recebemos várias dádivas divinas, saímos daqui, por exemplo, e voltamos a quem nós éramos antes. A nossa humanidade, por exemplo, acabou de fazer isso também, gente. Nós tivemos o Covid, que foi terrível, mas nos ajudou a mudar a maneira como nós pensávamos. Lembra como todo mundo começou a valorizar mais a família, ficar em casa e as coisas que realmente eram importantes? Terminou o Covid e a gente começou a deslizar de volta para as coisas que a gente fazia antes. Por quê? Porque a nossa afinidade era aquela. Nós tivemos uma oportunidade de repensar a nossa vida. Eu acho que foi muito boa nesse aspecto, foi muito ruim em outros aspectos, certo? Mas agora a gente está deslizando de volta para o corre-corre do dia a dia, que a gente achou que não era tão importante durante a época de Covid. Curioso isso, né? A gente parar para pensar, isso é um microcosmo da nossa vida. Existem experiências que nos trazem um chamamento para oportunidades novas, e a gente pode ou manter essa frequência e investir nela para que transforme a nossa vida, ou a gente pode simplesmente deixar elas ir e voltar àquilo que nós somos no passado. A escolha é essa. O convite é esse. O que você quer ser para o futuro? Se você quer ser algo diferente, você vai necessariamente precisar fazer algo diferente. Se você não quer fazer algo diferente, não tem problema, não há julgamento nenhum. Mas se você quer algo diferente, vai ser importante que você empreenda algum esforço a respeito disso. Agora, o bom é que fazer esforço junto é muito melhor, né? É muito mais fácil quando a gente trabalha junto. É por isso que o Centro Espírita é um lugar tão legal. Porque a gente pode viver sem o Centro Espírita? Pode. Você pode fazer todo esse trabalho espiritual, aprender espiritismo em casa, ou não precisar ir para a igreja, o que seja para você. Mas é tão bom estar com outros, porque aí a gente aproveita a frequência de cada um. Existe ressonância de frequências, um termo na física muito bom também, que muitas vezes uma frequência potencia a outra e cria mais energia ainda. Isso é um papo para uma outra palestra, de repente, para a gente fazer sobre física, né? Mas dá para entender? Então, parabéns, porque vocês estão fazendo isso agora. Vocês estão fazendo a alquimia da alma, a física da ressonância do futuro. Estando aqui, você está ajudando você a sair do cortisol, do ciclo, mas também está ajudando os outros, porque são várias baterias juntas. E nossos amigos espirituais adicionam, como Jesus adicionou o vinho à água, para que nós saiamos daqui ainda mais felizes. Que maravilha, que bom a gente estar aqui, né? E é por isso que o pessoal fala que a gente é maluco, porque a gente fala dessas coisas e fazem sentido para a gente. Né? É muito bom isso, né? O primeiro... Alô? Estão me escutando ou não? Alô? Alô? Bom, de qualquer maneira eu queria primeiro... Boa, obrigado. Primeiro dizer que essa palestra foi maravilhosa, me tocou profundamente e essa forma de ver esse primeiro milagre, como você descreveu, é inacreditável. Muito obrigado pela sua contribuição, isso me tocou muito. E o que me marcou muito no final da palestra foi o ponto que você colocou, que obviamente está claro para todos nós, mas é sempre bom relembrar, é de que a mudança ela começa individualmente, né? Nós temos uma tendência a imaginar que a mudança daquilo que está ao redor de nós, do mundo, etc. e tal, depende muito mais dos outros do que de nós mesmos, né? A gente tem uma tendência a esperar com que outros mudam antes de você fazer a mudança você interna primeiramente. E eu queria
o que eu vou dizer talvez seja um pouco óbvio, mas confirmar contigo de que a alegria que você comentou agora, ela também ela é muito mais individual do que pensar de que essa alegria tem que vir em função de que os outros estão ao nosso redor promovendo para nós mesmos, né? Ou seja, o esforço individual do desenvolvimento, também de busca da alegria, ela depende exclusivamente de cada um de nós. Você concorda com isso ou não? Absolutamente, a gente vai aprendendo isso, né? A gente pode aprender que a gente pode estar com outros e estarmos felizes com isso, mas ninguém vai fazer a gente feliz. Porque se a nossa felicidade depender de uma outra pessoa, no momento que aquela pessoa não está com a gente, nós ficamos tristes. Logo, a gente não evoluiu muito, né? Que é, inclusive, uma postura muito budista, né? Porque as revelações budistas do Buda eu acho genial, porque ele fala justamente isso, né? Toda a vida é dificuldade, e se a gente conseguir parar de querer coisas em outras coisas, a gente para de sofrer. É verdade isso. É muito, muito profundo isso psicologicamente falando. Eu acho que ele foi o primeiro grande psicólogo da humanidade, 600 anos antes de Jesus, porque trouxe essa mensagem para nós assim, de onde vem a nossa felicidade? E agora a gente vai pegando os ensinamentos de Jesus e vai entendendo isso ainda melhor. Jesus falou, põe os seus tesouros no céu, onde ladrões não roubam e as traças não roem. Ou seja, atrele a sua felicidade nas coisas imortais e divinas que nunca vão se esvanear, porque aí você está sempre feliz, não tem decepção. Se a sua felicidade é só a sua casa nova, a sua casa nova daqui a 10 anos não vai ser nova. O seu carro novo daqui a 2 anos não vai ser novo. O parceiro novo daqui a 2 anos não vai ser novo, vai ser o parceiro velho. Então, se a sua felicidade está atrelada a outros, você vai se decepcionar. Mas se você consegue achar no seu coração a felicidade de estar com outra pessoa, como uma casa nova, é legal celebrar, gente, mas sabendo que é uma bênção e que amanhã você pode não estar ali, que bom você ter o usufruto temporário, quando aquilo se vai, você não fica tão triste assim. Certo? Então é muito bom a gente entender que essa mudança pessoal é nossa. É por isso que a felicidade é tão legal, porque a responsabilidade é nossa. É muito mais fácil a gente impor a responsabilidade nos outros. Eu sempre falo de brincadeira, mas sério, que todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. A gente quer que os outros mudem, porque a verdade é, se vocês fossem um pouquinho mais gentios, a minha vida seria melhor. Na verdade, se vocês fossem um pouquinho mais assim caridosos, o mundo estaria melhor. A gente sempre impõe a responsabilidade no outro, porque aí a gente não precisa fazer nada. Porque o nosso egoísmo ainda é um pouquinho forte. Mas graças a Deus vem mudando, né? Então felicidade é algo que a gente pode fazer e é de graça. A gente pode fazer um exercício, por exemplo, que é muito difícil, a gente não faz. Quais são as coisas que estão funcionando bem na sua vida hoje? Geralmente a gente pensa no tigre, nas coisas que estão dando errado. Mas assim, vai para sua casa, olha para o que você tem, ou que não tem. Que coisa boa. Você pode não ter o carro que você quer, mas você tem um carro. Tem gente que não tem. Você pode não ter o corpo que você quer, mas você tem um corpo que está funcionando. Tem gente que não tem. Você pode não ter o computador que você queira, o telefone, o trabalho, mas você tem várias coisas boas acontecendo e você pode ser alegre com isso. De vez em quando a gente tem tanta tralha, tanta coisa, que a gente perde essa percepção das coisas. Mas assim, fique no momento, entre nessa festa, crie a sua própria festa e veja as coisas que você tem, que você gosta e fique feliz por isso. E você vai ver que é contagiante. Começa a mudar para terminar, começa a mudar um pouco a nossa mente, a nossa postura mental. É aquela velha história do copo meio cheio, meio vazio. O copo, que está cheio pela metade, ele não está nem meio cheio, nem meio vazio. Ele está. O que vai ditar se o copo está vazio ou cheio é a sua percepção do copo. Porque se você pensar bem, o copo está sempre cheio. Sempre tem átomos ali dentro. Agora, a sua percepção mental, se ele está vazio, vai potencialmente influenciar o seu dia. Nossa, quem bebeu metade do meu copo? Por que eu não tenho um copo inteiro? Não mereço? Por quê? Que injustiça é essa? Você pode cair num movimento perigoso, né? E você pode estar ao contrário também. Você pode chegar, opa, um copo meio vazio, meio cheio.
Oh, que beleza, meio cheio, mais do que eu tinha antes. Que bom, alguém deixou aqui, vou beber. Né? Que maravilha, não esperava. Oh, que coisa boa. Aí você sai feliz da vida já. Então, essa postura mental, eu acho que é a última grande batalha. Eu acho que essa festa, essas bodas de Canaã, ela não é uma boda simbolicamente só de local, ela é uma boda mental. Tudo é muito do espírito, da mente. Se a gente muda a maneira com qual a gente vê as coisas que a gente vê mudam. Essa é a grande batalha. Jesus foi o grande exemplo para terminar. Ele veio aqui e ele viu as coisas diferentes. Os seus atos foram bem diferentes do que os nossos atos. Ele não se preocupava com as coisas do mundo tanto como nós nos preocupávamos. Ele foi acusado injustamente, não se esquentou. Ele foi assassinado e ele foi ainda de maneira simples, porque ele sabia que aquilo ali não era o fim. Porque a perspectiva dele está a milhas de distância da nossa espiritual, e ele sabia que ele ia continuar a ser quem ele era. Seria maravilhoso a gente ter um pouco mais dessa postura mental para a gente não se apavorar tanto com a morte, com as dificuldades do dia e saber o que realmente é importante. Mas para isso é preciso praticar. E que bom que a gente tem então esse local novo, essa boda de Canaã aqui em Houston, onde a gente pode vir praticar essa maneira diferente de olhar ao mundo e beber desse vinho maravilhoso que são os ensinamentos divinos que nos mostram que tudo vai ficar bem. Vai ser difícil durante um tempo, mas vai melhorar. E que bom que a gente não está sozinho. Olha ao seu redor, você não está sozinho. Dani, realmente é a última agora. Dan, bonita leitura, obrigado por compartilhar. Eu que agradeço a paciência. Tu falou de ciência, tu falou de religião, né? E acho que está claro para todo mundo, né, que a alegria é um cerne comum, né? E que todo mundo tem que buscar e que a gente tem que treinar. Para quem tiver um tempinho, não sei se todo mundo já teve a condição de ler as cartas de Sêneca, né, do estoicismo. Ela fala exatamente, cada carta ela te dá uma dica de como fazer isso no dia a dia. Fala sobre teus amigos, fala sobre cada uma dessas ligações. E ela também conecta. Tem. Livrinho pequeno, rápido, né? Não sei se conhece, né? Do estoicismo, as cartas de Sêneca, recomendo fortemente. Tem Marco Aurélio também, que é outro estoico. E ele tinha também um negócio assim que é meio macabro, mas eu gosto. Vou compartilhar com vocês aqui, né? Ele escreveu um negócio muito interessante, que a gente já deve ter ouvido antes. Ele fala assim, memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Nossa, baixou o nível, Daniel, valeu, obrigado. Não, é o seguinte, assim, olha, isso eu acho muito espírita. Você vai morrer eventualmente. Então, como é que você está vivendo hoje? O que você faria diferente na sua vida se você soubesse que amanhã você desencarna? Né? Os estoicos são bem práticos assim para a vida, são bem diretos, assim, mas são muito interessantes. Então, eu tenho até uma moedinha, com o memento mori escrito na minha mesa, que de vez em quando eu pego para me lembrar assim que os meus problemas de trabalho, naquela reunião chata de Zoom que eu tenho, não são tão ruins assim. Entendeu? E eu me lembro de me focar naquilo que realmente me importa, que fala meu coração. E isso é muito importante, a gente achar esse realinhamento com aquilo que realmente importa para a gente. Então faça essa pergunta para você, o que realmente importa para mim? Tá? E vai em busca disso. Você tem os santos, você tem os estoicos, você tem os filósofos, você tem livros espíritas, você tem várias maneiras de procurar essa sublimação espiritual para que você seja mais feliz. E o bom é que, quando você se torna mais feliz, você ajuda aqueles ao seu redor a também ficarem mais felizes. E eles, quando estão mais felizes, te ajudam. Que maravilha! Onde a gente pode ajudar um ao outro, né? Então, celebração. Vamos celebrar o momento da hora, né? Vamos celebrar as cadeiras velhas novas, o local novo que dá tantas possibilidades, vamos celebrar os bolinhos, vamos celebrar uns aos outros, vamos celebrar a oportunidade de estarmos aqui num fim de semana, né, onde a gente poderia estar em outro lugar, fazendo outras coisas. Que bom, que bom. Vamos celebrar uns aos outros, vamos celebrar aquelas pessoas difíceis da nossa vida que nos ensinam a pensar de forma diferente. Vamos celebrar as pessoas que nos deixam felizes na nossa vida. Vamos celebrar aqueles que estão conosco, que estão entrando na nova vida e são pequenos. Vamos celebrar aqueles que já foram, porque eles nunca foram. É só um carrossel. Tem tanta coisa para a gente celebrar.
Mas vamos celebrar, acima de tudo, essa perspectiva de ver a vida de maneira diferente, esses óculos novos, que é o Espiritismo, que nos ajuda a ver as coisas como a gente entende que Jesus via. Vamos então celebrar bebendo desse vinho infindável que a criação faz para nós a todo momento. Gratidão a Deus por a gente poder ter esses momentos de lucidez. Não vai ser sempre. Mas vamos assim, cada vez mais ter mais momentos de lucidez do que não? Que bom, né? Então fica aí o meu agradecimento ao pessoal do Sunrise, fica a minha felicidade por vocês, por ter um espaço novo, oportunidades novas, e eu não consigo, assim, me conter esperando ver o que vai acontecer no futuro com novas possibilidades à sua frente, porque vocês agora têm ainda mais vinho para distribuir para a festa, que pode ficar ainda maior, com mais gente e mais atividades. Que Deus abençoe, viu, gente? Fique com Deus. Obrigado, Dan.